Existe um momento silencioso na vida de algumas pessoas em que tudo começa a mudar, mesmo que nada ao redor tenha mudado de verdade. É uma sensação difícil de explicar, como se algo dentro de você começasse a acordar, enquanto o mundo continua dormindo. Talvez você tenha começado a perceber que certas conversas já não fazem mais sentido, que ambientes antes normais passaram a parecer vazios, ou que pessoas que antes pareciam importantes começaram a se tornar distantes sem motivo aparente. E isso pode assustar, porque quando a consciência começa a se expandir, a primeira coisa que ela faz é mostrar o que já não combina mais com quem você está se tornando. Muitas pessoas acreditam que despertar espiritual é um momento mágico, cheio de paz, cheio de luz, cheio de respostas, mas quase ninguém fala sobre o começo real dessa jornada. O começo costuma ser confuso, às vezes solitário, às vezes até doloroso, porque despertar não significa apenas descobrir verdades novas. Significa perceber que algumas verdades que você carregou a vida inteira talvez nunca tenham sido realmente suas. E é nesse momento que surge o primeiro sinal. Uma sensação estranha, quase como se você estivesse vivendo a própria vida, mas ao mesmo tempo observando tudo de fora, como se existisse uma parte sua que começou a questionar tudo. Por que você pensa da forma que pensa? Por que acredita no que acredita? Por que vive da maneira que vive? Esse tipo de questionamento não nasce da curiosidade comum. Ele nasce quando algo dentro de você começa a buscar significado. E o mais curioso é que esse chamado raramente aparece de forma barulhenta. Ele surge em pensamentos aleatórios, em reflexões inesperadas, em momentos de silêncio, onde você simplesmente sente que existe algo maior, que ainda não consegue explicar. Muitas pessoas ignoram esse chamado, outras tentam fugir dele, mas algumas começam a escutar. E quando isso acontece, a jornada da consciência começa, mesmo que você ainda não perceba. Se enquanto você escuta isso, já sentiu alguma vez essa sensação de não pertencer completamente ao mundo como ele parece ser? Escreve nos comentários qual foi o momento em que você começou a perceber essa mudança, e acompanha o canal para continuar explorando essa jornada interior. Um dos sinais mais fortes do despertar espiritual é quando você começa a sentir que não pertence mais a certos lugares, situações ou até ciclos sociais. Não é necessariamente sobre rejeitar pessoas ou ambientes. É mais uma sensação interna, como se algo dentro de você dissesse silenciosamente que aquele espaço já não representa quem você está se tornando. Você pode começar a perceber que assuntos que antes prendiam sua atenção agora parecem superficiais. Conversas que giram apenas em torno de problemas, críticas ou rotina passam a cansar sua mente. E, sem perceber, você começa a buscar algo com mais significado. Esse processo costuma gerar confusão, porque, ao mesmo tempo que você sente essa mudança, pode surgir a dúvida se está exagerando ou apenas atravessando uma fase. Mas o despertar muitas vezes começa assim, com uma sensação sutil de desconexão com o que antes parecia normal. Algumas pessoas tentam voltar a ser como eram, tentando se encaixar novamente. Outras começam a aceitar que mudanças internas fazem parte do crescimento da consciência. Com o tempo, você pode perceber que essa sensação não é isolamento, é transformação. É o início de um movimento interno que começa a alinhar você com aquilo que realmente faz sentido para a sua essência. Se você já percebeu que certos ambientes ou conversas deixaram de fazer sentido para você, conta aqui nos comentários qual foi a primeira mudança que você notou. E acompanha o canal para continuar entendendo esses sinais. Outro sinal comum do despertar espiritual é quando suas emoções começam a mudar de forma inesperada. Não significa apenas sentir mais.
mas sentir de forma mais profunda e intensa. Momentos de alegria podem parecer mais verdadeiros. Pequenos detalhes passam a tocar você de maneiras que antes não aconteciam. Ao mesmo tempo, emoções antigas podem surgir sem aviso, como se sentimentos guardados há anos começassem a aparecer na superfície. Esse processo pode ser confuso, porque muitas vezes você não entende por que está sentindo tudo isso. Pode parecer que está ficando mais sensível ou até mais vulnerável, mas, na maioria das vezes, esse movimento emocional faz parte de uma limpeza interna. O despertar costuma trazer à tona emoções que foram ignoradas, reprimidas ou escondidas ao longo da vida. É como se a consciência começasse a reorganizar tudo que estava guardado dentro de você. Durante esse período, algumas pessoas sentem vontade de chorar sem motivo claro. Outras passam a refletir mais sobre experiências do passado. Também é comum sentir necessidade de entender melhor seus próprios sentimentos e reações. Esse aumento da sensibilidade não é fraqueza. Muitas vezes é um sinal de que você está começando a se conectar com partes suas que antes estavam adormecidas. Com o tempo, essa fase costuma trazer mais clareza emocional. Você começa a entender melhor o que sente, o que te afeta e o que realmente tem valor na sua vida. À medida que a consciência desperta, muitas pessoas começam a perceber algo que sempre esteve presente, mas que raramente era ouvido. A própria intuição é aquela sensação silenciosa que surge antes mesmo de qualquer explicação lógica. Um pressentimento sobre decisões, um desconforto sem motivo aparente, ou até uma certeza inexplicável sobre caminhos que você deve ou não seguir. Antes do despertar, é comum ignorar esse tipo de percepção e confiar apenas na razão ou na opinião dos outros. Mas, conforme a consciência se expande, você pode perceber que essa voz interna começa a se tornar mais clara. Você passa a sentir quando algo não combina com você. Mesmo que tudo pareça certo por fora, começa a perceber sinais, coincidências e situações que parecem trazer mensagens sutis sobre escolhas e direções. Esse aumento da intuição não significa que você terá todas as respostas imediatamente. Na verdade, é um processo de reconexão com a própria percepção interior. E, muitas vezes, exige aprender a confiar mais no que você sente, mesmo quando não consegue explicar. Com o tempo, muitas pessoas percebem que a intuição funciona como uma espécie de guia silencioso. Ela não costuma gritar, mas, quando é ignorada, costuma voltar em forma de inquietação ou dúvida persistente. Aprender a ouvir essa percepção interna faz parte do caminho do despertar, porque ela começa a alinhar suas decisões com aquilo que realmente ressoa com sua essência. Outro sinal muito comum do despertar espiritual é quando você começa a sentir uma necessidade maior de silêncio e até de ficar sozinho por alguns momentos. Isso não significa rejeitar pessoas ou se afastar do mundo. Na verdade, costuma ser o oposto. É como se sua mente e suas emoções começassem a buscar um espaço para organizar tudo o que está mudando dentro de você. Durante esse processo, ambientes muito barulhentos, conversas superficiais ou rotinas muito agitadas podem começar a gerar cansaço mental e emocional. Você pode perceber uma vontade inesperada de passar mais tempo refletindo, observando ou simplesmente ficando em silêncio. Muitas pessoas interpretam esse momento como isolamento, mas na maioria das vezes ele representa reconexão interior. É no silêncio que pensamentos ficam mais claros. É na solitude que sentimentos começam a ser compreendidos. Esse afastamento temporário de estímulos externos permite que você escute melhor sua própria consciência. E, com o tempo, esse espaço interno começa a trazer mais equilíbrio, clareza e direção para suas escolhas. Aprender a respeitar esses momentos pode ser uma parte importante do despertar, porque é nesse silêncio
que muitas respostas começam a surgir. Se você já sentiu vontade de se afastar um pouco do barulho do mundo para entender melhor seus próprios pensamentos, conta nos comentários se isso já aconteceu com você. E acompanha o canal para continuar explorando os sinais do despertar da consciência. Durante o despertar espiritual, é comum surgir um interesse natural por assuntos que antes talvez não chamassem sua atenção. Temas como energia, universo, consciência, espiritualidade e funcionamento da mente começam a despertar curiosidade de forma espontânea. Você pode perceber que começa a buscar respostas sobre o sentido da vida, sobre como pensamentos influenciam a realidade ou sobre a conexão entre mente, emoções e experiências. Muitas vezes, essa busca surge sem planejamento, como se algo dentro de você estivesse tentando compreender uma verdade maior. Esse movimento não acontece por acaso. Quando a consciência começa a se expandir, ela tende a procurar conhecimento que ajude a interpretar novas percepções e sentimentos que antes passavam despercebidos. Algumas pessoas começam a se interessar por livros, vídeos ou reflexões que falam sobre o universo e o funcionamento da realidade. Outras passam a observar mais os próprios pensamentos, tentando entender como eles influenciam suas escolhas e emoções. Esse processo costuma marcar uma fase de descoberta, não necessariamente de respostas definitivas, mas de abertura para novas formas de enxergar a vida. Com o tempo, esse interesse pode se transformar em uma busca mais profunda por autoconhecimento e compreensão espiritual, tornando-se parte natural da jornada de quem está despertando. Conforme o despertar espiritual acontece, muitas pessoas começam a perceber mudanças nas próprias relações. Algumas conexões se fortalecem, enquanto outras parecem perder o sentido naturalmente. Isso não acontece, na maioria das vezes, por conflitos ou discussões. É algo mais sutil. Você pode começar a sentir que certas conversas já não fluem como antes, ou que interesses e valores começam a seguir direções diferentes. Durante esse processo, também é comum sentir uma maior necessidade de relações mais profundas e verdadeiras. Superficialidades podem começar a parecer cansativas, enquanto conexões baseadas em compreensão e troca emocional passam a ter mais valor. Essa fase pode gerar dúvidas e até sentimentos de culpa. Muitas pessoas se questionam se estão se afastando ou mudando demais, mas o despertar costuma trazer uma reorganização natural das conexões, alinhando você com pessoas e ambientes que refletem melhor sua nova forma de enxergar a vida. Também é comum surgir maior empatia e sensibilidade em relação aos outros. Você pode perceber que começa a entender melhor sentimentos alheios e até perceber padrões emocionais que antes passavam despercebidos. Essas transformações nas relações não significam perder pessoas. Muitas vezes significam criar espaço para conexões mais alinhadas com quem você está se tornando. Outro sinal comum do despertar espiritual é quando você começa a sentir que sua vida está passando por mudanças, mesmo que ainda não consiga explicar exatamente quais são. Planos antigos podem perder o sentido. Caminhos que pareciam certos passam a gerar dúvidas e, ao mesmo tempo, pode surgir uma sensação de que algo novo está se aproximando, mesmo que ainda não esteja claro. Esse período costuma gerar insegurança, porque sair do que é conhecido nem sempre é confortável. Muitas pessoas sentem como se estivessem entre dois mundos, o que já viveram e aquilo que ainda não sabem como será. Durante essa fase, é comum surgir uma vontade maior de buscar propósito. Você pode começar a questionar se sua rotina, trabalho ou escolhas realmente refletem quem você é ou quem deseja se tornar. Esse movimento não significa abandonar tudo de forma impulsiva. Na maioria das vezes, representa um processo interno de alinhamento, onde você começa a perceber o que faz sentido para a sua essência
e o que foi apenas construído por expectativas externas. Com o tempo, muitas pessoas percebem que essas mudanças não acontecem para desorganizar a vida, mas para direcionar para caminhos mais autênticos e conscientes, conforme o despertar espiritual se aprofunda. Muitas pessoas começam a perceber padrões que antes passavam despercebidos, situações, encontros, mensagens e acontecimentos começam a aparecer conectados de alguma forma. Você pode começar a notar coincidências frequentes. Como encontrar respostas para perguntas que nem chegou a fazer em voz alta? Pode perceber que certas experiências surgem exatamente em momentos de dúvida ou mudança. Esse tipo de percepção costuma trazer uma sensação diferente sobre a forma como a vida acontece. Aos poucos, surge a impressão de que existe uma ordem invisível conectando eventos, pensamentos e escolhas. Isso não significa que tudo passa a ser interpretado como destino ou controle externo. Muitas pessoas começam apenas a observar que a realidade parece responder, de alguma forma, ao que acontece dentro delas. Esse momento costuma despertar uma visão mais atenta sobre pensamentos, emoções e decisões. Porque quando você começa a perceber essas conexões, passa a observar a própria vida com mais consciência e presença. Com o tempo, essa percepção pode trazer um sentimento maior de significado, como se cada experiência começasse a fazer parte de um processo maior de crescimento e compreensão. Talvez, depois de tudo que foi dito, você perceba que não existe um ponto final nessa jornada. O despertar espiritual não acontece como um evento isolado. Ele acontece como um processo silencioso, que continua se revelando ao longo da vida. Você não precisa entender tudo agora. Muitas vezes, o verdadeiro despertar começa quando você aceita que nem todas as respostas precisam ser encontradas imediatamente. Algumas compreensões chegam com o tempo, através das experiências, dos encontros e dos momentos de silêncio. A partir daqui, o mais importante não é buscar uma nova versão perfeita de si mesmo, mas aprender a retornar ao seu centro sempre que perceber que se perdeu nas pressões, nos medos ou nas expectativas externas. Porque o despertar não te transforma em alguém diferente. Ele te aproxima de quem você sempre foi. Talvez a vida continue trazendo desafios. Talvez algumas dúvidas ainda apareçam, mas existe uma diferença silenciosa quando você começa a caminhar com mais consciência. Você deixa de lutar contra a vida e começa a caminhar junto com ela. E se algo dentro de você sentiu ou reconheceu essa mensagem, eu quero te convidar para um pequeno ato simbólico. Comenta aqui embaixo: eu estou consciente do meu despertar. Isso não é para mim, é para você registrar esse momento consigo mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque essa jornada continua.